Glória a Deus. Efésios capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do verso de número 15. Amém? Louvado seja Deus. Efésios capítulo de número 5, verso de número 15. Aleluia. Louvado seja Deus. Diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como os sábios. Amém? Tenham cuidado com a maneira como vivem, que não seja como os insensatos, mas como os sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Pai, nós glorificamos o Seu nome e Te agradecemos pelo privilégio de lermos a Tua palavra. Pai amado, ela é viva, ela é eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. E eu tenho certeza, Pai amado, que nessa noite a Tua palavra, mais uma vez, vai penetrar na nossa alma, vai penetrar no nosso espírito, e nós sairemos daqui, Pai amado, tocados pelo Senhor, direcionados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você que está de pé pode se assentar, em nome de Jesus Cristo. Embora nós lemos apenas 3 versículos, esse é apenas um pontapé inicial para a nossa, vamos chamar de conversa, aqui nessa noite. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem de hoje, eu colocaria o título dessa mensagem sobre aprendendo a remir o tempo. Amém? Glória a Deus. Mas por que remir o tempo? A palavra remir, ela significa resgatar ou tomar de volta. E talvez pelos versículos que a gente leu, você talvez não compreende a profundidade dessa palavra. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, a sua carta à igreja de Éfeso, né, é que eles deviam tomar cuidado na maneira com que eles se comportavam, para que eles não parecessem insensatos, alguém sem juízo, alguém tolo, mas muito pelo contrário, mas que eles pudessem remir o tempo, ou seja, resgatar o tempo, trazer de volta, né? Tornar a obter esse tempo, porque os dias eram maus. Se os dias eram maus naquela época, imagina agora. Amém, gente? E aí ele vira e diz: portanto não sejam insensatos. Na versão Filipe atualizada, né? Não sejam mané, não seja bobo, né? Muito pelo contrário, sejam sábios e procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Pastor, não tinha entendido, agora piorou, não entendi mais nada. Eu vou te explicar o fundamento pelo qual Paulo está falando a respeito disso nessa noite. Se nós formos ler um pouquinho anteriormente, Efésios capítulo de número 5, aí mesmo, se você deixou a sua Bíblia aberta para acompanhar, né? Continua aí em Efésios capítulo de número 5, só que nós vamos voltar ali no verso de número 8, para a gente entender o porquê que Paulo estava dizendo para eles: ei, aprenda a remir o tempo, cuidado com a maneira que vocês vivem, né? Não sejam insensatos, mas procurem ser sábios. Lá no 5:8 ele vai dizer assim: olha, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois os frutos da luz consistem em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir novamente o que é agradável ao Senhor. Amém? Se você for pegar ali o capítulo de número 5, todo mundo gosta do versículo de número 1, né? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor e tudo mais e tal. Lá no verso de número 4, Paulo ele começa a falar a respeito daquilo que não havia de ter dentro da igreja. Vamos chamar de algumas proibições. Lá no verso de número 4, ele fala assim: olha, que não haja entre vocês obscenidade, nem conversas fúteis, nem gracejos imorais. Está falando daquelas piadinhas sujas, sem graça, né? Que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Amém? Então Paulo ele começa a descrever a maneira que alguns crentes eram.
E ele vai falar de outras coisas mais, né, a respeito de não haver entre eles nenhum ganancioso, idólatra, né? Mas muito pelo contrário, que a herança dos Efésios pudessem estar no reino de Cristo. Aleluia. E aí ele fala, por quê? Porque se há entre vós alguns desses, é por isso que vem a ira de Deus. Por que vem a ira de Deus? Porque a gente permanece no pecado. Pronto. Aqui a gente tem um ponto. Pastor, a ira de Deus vem quando eu peco? Não, a ira de Deus vem quando eu permaneço no pecado. Amém? Pecar, todo mundo peca. Se eu perguntar quem pecou hoje, todo mundo pecou hoje. Nem por isso a ira de Deus veio sobre você, senão você não estava aqui. Mas por que vem a ira de Deus? Porque a gente não muda. E a palavra de Deus não diz que Deus não se ira, mas diz que Deus é tardio em irar-se, mas um dia a conta chega. Um dia ele dá um basta, um dia ele dá um chega. E aí lá onde nós lemos no versículo de número 15, ele vai falar, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Por quê? Porque ele explicou lá no verso de número 8, porque no passado vocês eram trevas, agora não mais. Quem está comigo, diga amém. É muito simples de entender o que Paulo está dizendo à igreja de Éfeso. Ele diz, olha, no passado vocês eram insensatos, vocês eram idólatras, vocês eram gananciosos, vocês eram bobo, né? Tinha piada mais sem graça. E vocês eram dessa maneira, vocês eram. Agora vive diferente, porque agora vocês que receberam a luz, caminhem na luz. Amém? Como saber que alguém recebeu a luz? Ele caminha na luz. Igreja é lugar de ex, irmão. Amém? Igreja é lugar de ex. Como assim, pastor? Ex-traficante, ex-drogado, ex-prostituto, ex-viciado, ex-profano, ex-macumbeiro, ex-sem graça, ex-tudo. Igreja é lugar de ex. Amém? Por quê? Porque essas coisas não podem mais fazer parte do nosso cotidiano. É o que Paulo está falando aqui. Por isso ele usa a palavra remir. Em algumas atualizações, né, umas versões mais atualizadas, talvez a sua tradução esteja aproveite cada oportunidade. Mas foi uma tradução um pouco deficiente da palavra remir. Por quê? Porque remir é resgatar. O que Paulo estava tentando dizer para a igreja de Éfeso é: sabe o tempo que vocês perdeu sendo imoral? Sabe o tempo que vocês perdeu sendo idólatra? Sabe o tempo que vocês perdeu com piadinhas sem graças, inúteis, fúteis, banais? Sabe esse tempo? Resgata ele de volta. Talvez você vai pensar, pastor, o que passou, passou. Com certeza, eu concordo com você. Não tem como eu resgatar o tempo de volta. Eu discordo de você. Como que a gente resgata o tempo que foi perdido, irmão? Vivendo intensamente o tempo presente. Aonde tinha idolatria não vai ter mais. Amém? No tempo presente. Aonde tinha conversinha banal não vai ter mais. Minha boquinha é um canal de bênção. Minha mãe me ensinou isso desde os 3 anos de idade. Toda vez que eu falava alguma porcaria, minha mãe falava assim, bate na boquinha e fala, minha boquinha é um canal de bênção. E aí o mini Felipe, que até hoje está meio mini, né, ia lá e repetia, minha boquinha é um canal de bênção. E é assim que a gente começa então a remir o tempo, a resgatar o tempo que a gente perdeu. Porque talvez é só eu que faço umas coisas dessas, mas tem vezes que de vez em quando eu penso, nossa, se eu pudesse voltar atrás, eu ia fazer tudo diferente. Se eu pudesse voltar na minha adolescência, eu ia ter mais. Por que eu fui descobrir o poder que tem a oração só quando na fase adulta? Se eu tivesse descobrido na adolescência que eu tinha mais tempo, só estudava, chegava, assistia TV Globinho, que não edificava em nada, né? Passava quase que a tarde dormindo ou brincando, enfim, ia para algum lugar. Se tivesse descobrido o poder da adoração, da oração, da leitura da palavra, do jejum na adolescência, como eu queria voltar atrás para fazer essas coisas. Infelizmente não tem como, mas tem como você fazer agora. Infelizmente a gente também não faz. Então o problema não é o tempo que passou, é o que a gente está fazendo com o tempo presente.
Então Paulo está dizendo, resgata, cara, não fica pensando, se eu tivesse descobrido lá atrás, faz agora. A questão é a nível de intensidade. Se você pudesse mudar alguma coisa no seu passado, a nível de intensidade, pastor, eu seria mais intenso na adoração, pastor, eu seria mais intenso na oração, pastor, eu seria mais intenso no jejum ou na palavra. Tudo que você pensar que você seria mais intenso, você pode ser agora. Quem está comigo, diga amém. E é assim que você começa a remir o tempo, resgatar o tempo perdido. Eu não fui, mas eu vou ser. Amém? Não fui alguém que orava muito, mas agora eu vou ser. Pastor, mas agora eu não tenho tempo. Ema, cada um com seus problemas. Você vai ter que arrumar tempo, porque você precisa remir o tempo, resgatar o tempo que você perdeu. Amém, gente? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Aleluia. Então a gente entende que remir o tempo também significa a respeito da gente obter de volta o controle sobre o nosso tempo, resgatá-lo e principalmente usá-lo com sabedoria para as coisas que são verdadeiramente importantes. Isso aqui eu anotei, porque foi um pensamento meu. Amém? Tomar de volta o poder do nosso tempo. Como assim, pastor? A gente deu o nosso tempo para muitas coisas. A gente precisa resgatar o poder dele de volta, para que a gente possa então administrar o nosso tempo com sabedoria. Pastor, o que é administrar o nosso tempo com sabedoria? Estabelecer como prioridade as coisas que verdadeiramente importam. Amém? Por isso que Paulo está falando com a igreja de Éfeso o seguinte: pelo amor de Deus, toma cuidado com o jeito que vocês vivem. Não seja como os insensatos, mas como os sábios. Aprendam a remir o tempo, a resgatar o tempo, mas também a gente pode dizer, aprenda a controlar o tempo de vocês. Hoje a maior desculpa que a gente tem para gente que não ora, para gente que não lê Bíblia, para gente que não vem na igreja é: não tenho tempo. Agora, é uma questão muito simples de resolver, igual 2 mais 2. Se nós não temos tempo para Deus, nós temos tempo para quê? Isaías mandou um vídeo uma vez. Alguém aqui gosta de série, gente? Não é pecado não, pode levantar a mão. Não vou falar que é pecado não. Série, glória a Deus, Netflix, aleluia, Amazon Prime, HBO, né? Cine Pipoca, Cine Pururuca, um monte de coisa, né? Enfim, tem de tudo. Vocês gostam? Isaías mandou esse vídeo, achei interessante a pesquisa que esse pastor fez. Provavelmente alguns de vocês já assistiu ou gostam de Grey's Anatomy. E a verdade é que se você assistiu Grey's Anatomy todas as temporadas, do início ao fim, você poderia ter lido a Bíblia inteira por pelo menos 10 vezes. É só uma estimativa. Como assim uma estimativa? Porque o tempo médio que tem de Grey's Anatomy, o tempo médio que uma pessoa normal, né, lê a Bíblia assim, sem dificuldade nenhuma, dá match. Então, se você assistiu pelo menos Grey's Anatomy inteiro, todas as temporadas, você poderia ter lido a Bíblia 10 vezes. E eu estou falando de Gênesis, Apocalipse, o índice, os mapas, tudo. Amém? E sabe, irmão, eu acredito muito numa palavra que eu ouvi de um pastor uma vez. As redes sociais têm um papel fundamental no juízo final. Eu acredito que Deus, na sua soberania e graça, permitiu a evolução da rede social e de toda a tecnologia justamente para o juízo final. É a única exclusividade das redes sociais. Pastor, você está pirando? Não é. No juízo final, as redes sociais vão nos mostrar que o nosso problema não era falta de tempo. Juízo final, talvez o WhatsApp vai mostrar para a gente que não era falta de tempo que a gente tinha de orar. Por quê? Existe algo na nossa vida, presta atenção nessa palavra, que se chama autocontrole. Também uma das
características do fruto do Espírito, conhecido como domínio próprio. Amém, irmão? Quem aqui é livre em Jesus? Glória a Deus. Quem é livre em Jesus, irmão, não tem dessa de tipo assim, eu começo a ver um episódio e não consigo parar. Não existe isso, irmão. Por que não existe? Para a liberdade Ele me libertou. Posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Posso todas as coisas, mas não vou me deixar ser dominá-la por nenhuma delas. Quando eu falar chega, é chega. Vou passar 1 hora, é 1 hora e pronto, acabou. Depois eu desligo e vou fazer alguma coisa que presta, porque eu preciso remir o tempo. Administrar o tempo é uma das principais, sabe, para mim, tá? Você pode discordar, mas para mim é uma das principais coisas que nós, no tempo de hoje, precisamos aprender a fazer. Provavelmente você não cronograma o seu dia, né? E você vive na doideira. E aí você sempre está com falta de tempo. E eu tenho alguém que faz meu cronograma da semana, tá ali, né? E aí sai fora. Então tem hora para acordar, tem hora para comer. Às vezes eu vou no banheiro, ela fala, uai, onde você vai? Eu falei, eu vou no banheiro, não está na hora, né? Tem hora para tudo, irmão. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amém? Por quê? Porque senão tudo fica um descontrole. Quem está entendendo? Aprenda, querido, em nome de Jesus, a usar o seu tempo com sabedoria para aquilo que verdadeiramente importa. E eu não estou falando só de coisas espirituais. Aprenda a gastar tempo, na verdade a ganhar tempo com sua família. Sai das telas, é sem televisão, sem celular, vai bater um papo, vai trocar uma ideia, vai contar uma historinha para sua criança, vai brincar com ela. Sai dessa coisa de rede social e vai tomar um café com os amigos, vai ter um tempo de mesa, mas vai falar de Bíblia, vai falar dos outros não. Com sabedoria. Em nome de Jesus. Porque o Senhor, na sua infinita graça e sabedoria, Ele constituiu um tempo para todas as coisas. Amém? Você já sabe do que eu estou falando. Eclesiastes capítulo número 3. Vamos lá. Não vou estender muito hoje. Já estou acabando. Eclesiastes capítulo número 3. O Senhor, na sua soberania e graça, estabeleceu um tempo para todas as coisas. Nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 13. Quem achou, diga amém. Quem não achou, leia mais a Bíblia em casa. Vamos embora. E diz assim, verso de número 1. Para tudo há uma ocasião certa e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Glória a Deus. Você pode repetir isso? Há um tempo certo para todo propósito embaixo do céu. Não sei se vocês estão vivos ou estão mortos, mas vamos embora, continuando. Verso de número 2. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir de procurar, né? Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar, isso aqui é difícil. E tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, o homem não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. E descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto ele vive. Descobri também que pode comer, beber e ser recompensado. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Aleluia! O Senhor estabeleceu um tempo para todas as coisas. Por isso, meu irmão, não sei o nível da sua dificuldade. Não adianta você ficar falando, Deus me leva. Quando o seu tempo você vai, fica tranquilo. Amém? Às vezes a gente fica tentando adiantar aquilo que o Senhor já estabeleceu. Gente, Ele estabeleceu um tempo para tudo.
porque nós também não estabeleceríamos um tempo. Por isso que Paulo ele alerta aos Efésios o seguinte: ei, tenta descobrir qual é a vontade de Deus. Se eu te perguntar hoje, qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Será que você está no tempo de plantar segundo a vontade de Deus? Ou será que você está no tempo de colher? Se a sua resposta é não sei, a gente tem um problema. Por quê, pastor? Porque a gente vai andar em círculo, cara. Porque se a gente não sabe se a gente tem tempo de plantar ou em tempo de colher, às vezes aquilo que a gente está colhendo é aquilo que a gente nem plantou. Ou seja, a gente está matando uma semente que nem brotou ainda. Quem está comigo, diga amém. Pastor Demi gosta dessa palavra. Você está comendo a semente. É tempo de você plantar, você está comendo como uma colheita. Porque você ainda não entendeu qual é a vontade de Deus e o tempo de Deus estabelecido para você. Tem gente que passa a vida inteira choramingando. Há tempo de chorar, mas também há tempo de ficar feliz, pelo amor de Deus. Tem tempo de prantear, que é aquele choro mais excessivo, mas também tem tempo de dançar, irmão. Glória a Deus. Qual foi a última vez que você dançou na presença de Deus? Com alegria mesmo. Qual foi a última vez? A gente chega diante de Deus, né, parecendo que foi atropelado por uma Kombi ou por um Fusca, né? E chega sempre choramingando: Deus, sou eu de novo. Pelo amor de Deus, gente, há tempo para todas as coisas. Por isso que a gente precisa dizer: Deus, me ilumine com a sua sabedoria e me faça, sabe, ser sábio e remir o tempo. Faça com que eu descubra em que estação eu estou, em que tempo eu estou da sua vontade para mim. Não é sobre a minha vontade, é sobre a vontade dele para mim. Por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se na vontade dele é tempo de plantar, meu irmão, eu vou plantar com júbilo. Pastor, mas a palavra de Deus diz que aqueles que semeiam com lágrimas colherão com júbilo. Glória a Deus. Também funciona. Mas eu sei que a vontade de Deus é que nesse momento eu vivo um plantio. Mesmo que esse plantio seja em lágrimas, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque é a vontade dele. Amém? Se ele estabeleceu esse tempo para nós termos vida, irmão, porque nós não viveremos intensamente todos os dias. Isso eu falo em todas as áreas. Por que não trabalhar intensamente no seu trabalho? Por que não, sabe, ter o seu momento de família intenso? Por que não ter os seus momentos de espiritualidade intensos? Todos os dias foi o dia que o Senhor projetou para nós termos vida ao tempo de viver e ao tempo de morrer. Se tem uma coisa que me deixa chateado é ouvir isso. É alguém virar para mim e falar assim: pastor, eu tenho tanta dificuldade que eu falei: oh Deus, não tem como adiantar não. Isso me enche de tristeza, irmão. Por quê? Porque o Senhor estabeleceu um tempo. E se você não está aproveitando a sua vida, significa que você está completamente fora da vontade de Deus. Porque a vontade dele é que você viva e viva em abundância, amém? Glória a Deus, aleluia. A gente precisa entender isso. Vamos continuar aqui para eu encerrar. Já são 8h40. A palavra de Deus vai nos dizer, olha só: há tempo de derrubar e há tempo de construir. Amém? Isso serve para tudo. Há tempo para você construir amizades. Há tempo para você construir negócios. Há tempo para você construir, pode ser, sei lá, uma casa também. Mas também tem tempo que você tem que derrubar. Derrubar algumas amizades, derrubar alguns negócios, derrubar algumas sociedades. Há tempo para edificar e há tempo para derrubar. A gente precisa entender isso. Mas como que eu aprendo, pastor? Vou repetir novamente: procurando descobrir qual é a vontade de Deus. É o que Paulo falou aos Efésios, perdão. Há tempo de espalhar pedras, há tempo de ajuntá-las, há tempo de chorar, há tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Já falei. Isso aqui é interessante. Há tempo de abraçar, mas há tempo de se conter. Em algumas traduções, se afastar de abraçar. Amém? Até para abraçar tem hora.
Não adianta querer ficar melando os outros o tempo todo. Não vai dar certo, irmão. Em nome de Jesus, principalmente no calor. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Há tempo de rasgar e há tempo de costurar. Amém, irmão? Em nome de Jesus. Há tempo de rasgar e há tempo de costurar. Tem coisa que você vai precisar remendar. Tem coisa que deixa embora. Tem coisa que não é para você consertar. Para de ficar tentando remendar tudo. Tem coisa que é simplesmente para rasgar e deixar para lá. Amém, irmão? Em nome de Jesus. Isso aqui é o mais fácil para todo mundo. Há tempo de falar e há tempo de calar-se. Glória a Deus. Quem gosta de falar aqui, levanta a mão. Todo mundo gosta de falar. Vocês ficam com a mão abaixada, vocês mentem. Todo mundo gosta de falar. Coisa boa é falar, né, gente? Deus não deu voz à toa, né? Louvado seja o Senhor. Mas há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Sabe, irmão, eu tenho aprendido muito. Inclusive eu postei esses dias como uma resposta. Alguém comentou minha caixinha que eu falei, diz alguma coisa aí. E alguém comentou assim, nada a dizer. Eu falei, isso é sensato, cara. Por que ele é sensato? Porque dá muita falácia, diz a palavra, é que sai as conversas tolas. Existe um ditado popular que diz, quem fala demais dá bom dia a cavalo. É ou não é verdade? E aí a gente pode levar nos dois sentidos. Você pode levar no sentido de dar um bom dia para o animal cavalo e nunca obter uma resposta. Ou você pode levar no sentido de dar um bom dia para alguém que é igual um cavalo e tomar um coice. Porque você precisa aprender a discernir. Se existe uma coisa que eu faço, é quando eu vejo que a pessoa está meio estressada, não está muito bem, eu deixo ela no canto dela. Eu não vou lá encher o saco. Porque é muito simples. Se quisesse falar comigo, tinha vindo até mim. Alguém uma vez falou, mas pastor, isso é errado da sua parte. E se tudo que a pessoa estiver esperando é que você vá até ela? Eu falei, a distância é a mesma. Ela também tem duas pernas. Agora, eu tenho bola de cristal para adivinhar quando que ela está esperando que eu vou até ela. O negócio é o seguinte, estou vendo que está meio mal, eu que não vou lá. Porque quantas vezes você já foi, né, tentar consolar alguém que estava nervoso, você só tomou patada. Aí o que você faz? Você peca 3 vezes. Porque aí você também começa a dar patada, você se ira e depois você sai reclamando. Só que foi você que não aprendeu a discernir o tempo. Isso aqui é só para a gente caminhar para o final de verdade agora. Não, agora é de verdade mesmo. Mas foi uma pesquisa que eu li. Uma pesquisa que eu li sobre neurociência. Diz que uma pessoa em estado de estresse, não é aquele estressezinho barato, não. Daquelas pessoas que é sem educação e chama isso de gene forte. Não é isso não, tá? Em nome de Jesus, não me interprete errado, né? Porque tem gente que gosta de ser sem educação mesmo. Não, é forte, não, você só é mal educado mesmo. Eu estou falando daquele estresse de verdade. Nós falamos coisas inconscientes por 30 segundos. 30 segundos é o tempo máximo de um gatilho de alguém hiper estressado, que ele vai falar e geralmente ele vai desenterrar defunto, coisa lá do passado. Entre marido e mulher acontece muito isso, né? Dentro de 30 segundos você fala um monte de borracha. Aí se alguém começar a chorar, você para e pensa. Mas se a briga continua, esse número reseta. E isso vai se estendendo. E aí é onde você fica ali 5 minutos, 10 minutos falando um monte de coisa que quando você para pensar, você diz assim, eu nunca deveria ter falado isso. Só que você não aprendeu a remir o tempo. Você não aprendeu a discernir. Você não aprendeu a usá-lo com sabedoria. Amém, gente? Glória a Deus. Quero te ensinar uma técnica que eu fiz. Toda vez que a gente tinha uma discussão mais calorosa, eu e a minha digníssima, eu não falava nada. Eu ficava com cara de cão abandonado, às vezes sentado, às vezes em pé, olhando para baixo, exatamente assim, e não falava nada. E aí ela estressava mais ainda, porque eu não falava nada. E aí ela ia deitar, geralmente para dar uma aliviada no estresse. Quando era de madrugada, 1h30, 2 horas da manhã, eu ia lá e acordava ela. Falava, dormiu, calmou?
Vamos conversar agora sobre o problema. Louvado seja Deus, irmão. Não durou um mês a discussão calorosa. Ela aprendeu, né? Hoje em dia é só na paz, graças a Deus. Uma discussão saudável, porque ela não queria que eu acordasse ela mais na madrugada. Louvado seja o Senhor, amém. Precisa usar o tempo com sabedoria, gente. Rodava ela, pelo amor de Deus, estou dormindo. Falei, glória a Deus, viu que você ainda está estressado. Dorme mais um pouco, daqui meia hora eu volto, né? E na madrugada a gente conversava, quando os ânimos já tinha se acalmado. Fiz isso por um mês, nunca mais precisei fazer. Louvado seja o Senhor, aleluia. Eu dou o tempo com sabedoria, glória a Deus, irmão. Em nome de Jesus, por quê? Preste atenção nisso, irmão. O Senhor, Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, e também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. E mesmo assim o homem não consegue discernir as coisas que Deus faz. E aí eu vou pular lá para o 13, para o 12, vou ler o 12 e o 13, que diz: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Fique de pé no seu lugar, nós vamos encerrar agora. Preste atenção nisso. O Senhor fez tudo apropriado no seu tempo, amém? Não no seu, no dele. Louvado seja Deus? Não no seu, no dele. Pastor, como que eu descubro o tempo dele? Faz valer a canção que talvez você só cantou da boca para fora. Secreta e intimidade. Senhor, revela-me a tua vontade. Revela o seu tempo estabelecido para mim. E Ele pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Então desculpa, não tem como você dizer que você não sente vontade de se relacionar com Deus, sendo que o próprio Deus colocou em todo o homem um anseio pela eternidade. Por isso que existem vazios que nada preenche, porque esse vazio é o anseio da eternidade. Só pode ser preenchido por uma pessoa, que é um Deus trino. Louvado seja Deus. E viver é uma dádiva, gente. Poder comer. Quem gosta de comer aqui? Seja Deus. Quem come com as duas mãos, aleluia. Comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Para de reclamar daquilo que o Senhor te entregou como presente. Aprende a remir o tempo. Falamos hoje muito da questão pessoal, mas isso vale também para espiritual. Para de reclamar que você não é constante. Amém? Constância não é sentimento, constância é decisão. Eu decido ser constante. Como? Orando todos os dias, lendo a palavra todos os dias, jejuando todas as semanas. É uma decisão. Porque só assim você vai aprender e descobrir qual é a vontade do Senhor. Dias são maus e a tendência é piorar. Vamos fechar nossos olhos em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Espírito Santo, ajude a remir o tempo. Cada tempo perdido longe da tua presença, fazendo aquilo que desagrada o Senhor, meu Deus. Nos ajude a recuperar esse tempo, sendo mais intenso na sua presença, nos derramando mais, nos entregando mais, em nome de Jesus Cristo. Nos ajude a entender a sua vontade para nós, Pai amado, para que nós possamos estar no centro dela. Nós não queremos, Pai amado, lutar contra a sua vontade, porque a nossa vontade, Pai amado, comparado à tua, não tem valor algum. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade, Pai amado, só nos leva a ser egoístas, prepotentes, arrogantes. Meu Deus, por isso nos leva a um lugar onde nós vamos descobrir a sua vontade e permanecer lá, mesmo que escondidos, porque é a sua vontade. Mesmo que chorando, não tem problema, porque é a sua vontade. Às vezes sorrindo, não tem problema, porque é a sua vontade. Às vezes não tem problema, porque é a sua vontade. Às vezes morrendo,
Mas não tem problema, porque o nosso homem interior se renova dia após dia, conforme a tua vontade. Nos ajude a ir para esse lugar onde nós entendemos exatamente qual é a sua vontade e como nós devemos nos comportar com ela. Nos dê essa sabedoria, Pai amado, em nome de Jesus, e que nós possamos ser prudentes na nossa maneira de agir. Pai amado, para que nós não sejamos como os insensatos. E, Pai amado, as pessoas olhando para nós, procurando alguma referência de Cristo, elas possam se decepcionar e dizer: esse é igual eu mesmo. Por favor, nos arranque desse lugar. Nos ajude a dar bom testemunho com o nosso falar, com o nosso agir, com o nosso pensar, com o nosso fazer, em nome de Jesus. Essa é a minha oração, Senhor. E eu quero te pedir, recebe a oração de cada um agora. E nos ajude, Pai amado, a gastar nosso tempo com sabedoria e com aquilo que verdadeiramente importa, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Você pode aplaudir Jesus que Ele merece? Glória a Deus.